Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão de temas de medicina. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise dentro da grade da TV Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. O tema que foi separado pela produção do programa para discussão nessa noite é um tema dentro da área da especialidade de cirurgia, na especialidade de cirurgia cabeça e pescoço. O tema, câncer de boca. Prevenir o aparecimento de um tipo de câncer é diminuir as chances de que uma pessoa desenvolva essa doença através de ações que afastem de fatores que propiciem o desarranjo celular que acontece nos estágios bem iniciais, quando apenas algumas poucas células estão sofrendo as agressões que podem transformá-las em malignas. São chamados fatores de risco. Nem todos os cânceres têm esses fatores de risco e de proteção identificados. E entre os já reconhecidamente envolvidos, nem todos podem ser facilmente modificáveis. Para a discussão desse tema, o Saúde Marília convidou nessa noite o Dr. Helder Raful, que é docente da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e ainda médico do Centro de Oncologia da Santa Casa de Marília. Professor Helder, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília. Perguntamos ao professor Helder a definição do câncer de boca. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui o convite de poder estar novamente e tentar esclarecer ou mostrar um pouco desse assunto, né, que aflige a população. A respeito do que significa o câncer, ainda é muito comum os pacientes irem até o consultório e fazerem a pergunta, se eu estou com câncer, doutor, esse câncer é maligno ou benigno? Isso é muito importante que se fique claro. Uma vez que se use a terminologia câncer, esse paciente tem um tumor maligno. Existe uma diferença entre os tumores malignos e os tumores benignos. Enquanto os tumores benignos crescem por compressão e expansão das estruturas, eles simplesmente deformam o local onde eles crescem, não comprometendo vasos, nervos. Isso é de extrema importância para o cirurgião, uma vez que ele se prepara para uma cirurgia de forma completamente diferente. Ele sabe que ele vai poder preservar estruturas e isso vai implicar numa qualidade de vida para o paciente. O câncer, a neoplasia maligna, já não. Ele cresce através de invasão de estruturas, ou seja, ele acaba destruindo estruturas musculares, ósseas, invade às vezes a pele até, né? Então, o cirurgião se vê frente a uma situação completamente diferente, onde ele vai ter que abordar esse paciente e depois substituir esse tecido por um outro tipo de situação. Doutor Helder, o álcool, tabagismo são os fatores de risco, além da história familiar, história genética, como fatores de risco para o câncer de boca? Bom, como você já comentou no início do programa, hoje já é muito claro essa situação. Então, eu acredito que existam duas situações que o paciente possa desenvolver câncer. Ou por um fator genético, ou então por fatores ambientais, são as exposições ao meio. O fator genético ele é herdado, esse fator dificilmente pode ser mudado. Nós temos o que chamamos de mosaico, ou seja, são o número de células ou o número de alterações genéticas que esse paciente pode ter. Ora, se esse paciente apresenta maior alteração genética que outro, a possibilidade dele desenvolver câncer é maior. E falando a respeito dos fatores do meio, sem dúvida nenhuma, o álcool e o tabagismo ainda assumem papéis importantes. Acredita-se
que o álcool seja um fator facilitador. Ou seja, ele abre a porta para que o ladrão entre. Então, existe uma associação normalmente entre álcool e tabaco. E, portanto, o tabaco sim seria o causador. Então, é uma pergunta que os pacientes costumam fazer normalmente. Mas, doutor, então quer dizer que quanto mais eu fumo, mais eu bebo, maior a chance? É claro, você está se expondo mais, a possibilidade aumenta. Mas e se houver fatores genéticos? Também. E como que eu sei que existem fatores genéticos? Isso é uma coisa simples. Basta a gente olhar para os nossos familiares, né? Nós viemos de uma linhagem, nossos pais, primos, tios, irmãos, tem pessoas que têm uma riqueza oncológica na família. Essas pessoas têm que ficar atentas. E tem ainda, Milton, a questão dos traumas. A nossa população ainda atenta muito pouco para a questão da saúde oral. Então, muitas vezes nós encontramos pacientes com restos dentários, né, pontes, pedaços de próteses que machucam e ficam machucando esse paciente por muito tempo. Ora, se esse tecido está sendo machucado, agredido, o organismo vai tentar cicatrizá-lo. E pode existir nessa situação da cicatrização um erro numa cópia, na produção de uma célula nova para substituir essa região, e aí pode se dar o início de uma neoplasia. Professor Helder, em relação ao sexo, mais homens do que mulheres têm câncer de boca, e qual seria a faixa etária em que essas lesões aparecem com mais frequência? Olha, Hamilton, ela ainda é uma incidência maior no homem. Normalmente em torno da quarta ou quinta década. É claro que pacientes, ou seja, pacientes entre 40 e 60 anos de idade são os mais acometidos. A mulher, pelo fato de ter adquirido durante esses anos todos, o fato dela ter saído de casa, se expor ao trabalho, e no trabalho ela ter contato com os homens, se expor a situações, ela consequentemente começou a adquirir hábitos que antigamente eram dos homens. Então, ela vem, no decorrer desses anos, sofrendo com essa mudança de comportamento. Quais seriam os sinais e sintomas que o paciente apresentaria na suspeita de uma lesão, seja benigna, seja maligna, no exame físico, na história clínica desse paciente? Olha, Milton, ele pode variar, são diversos os sinais, os sintomas que esse paciente pode sentir. Ele pode simplesmente começar com uma mancha esbranquiçada ou avermelhada na boca, ou então esse paciente pode ter dor. Mas dor em que lugar, doutor, o paciente vem nos perguntar? Pode ser dores de ouvido, dores na face, dores na garganta. Uma vez que a neoplasia se instala, ela não regride mais. Uma vez que o câncer se instala, ele não volta mais, não regride. Esse paciente vai sofrer com o tempo uma degeneração. Ele pode ter, se ele tem o que é o câncer, uma ferida que fica ali aberta. Bom, se essa ferida fica aberta, ela vai ficar exposto possivelmente ao álcool que esse paciente faz uso. E esse pH ácido vai proporcionar dor para esse paciente. Então ele vai ter dor para engolir e num estágio mais tardio ele vai apresentar até dificuldade para engolir. Se ele tem uma ferida na garganta, se torna difícil engolir alimentos que são mais sólidos. Esse paciente começa a ter predileção por alimentos de consistência mais amolecida e consequentemente começa a perder peso. Em relação ao exame físico, precisa de um exame complementar para levantar a suspeita ou basta apenas a história clínica, o exame físico, já seriam suficientes para se pensar na hipótese de um câncer de boca? Essa é uma pergunta bastante importante e procede. É muito comum nós vermos os pacientes no consultório ou então tentando se tratar em casa baseado em hipótese. Eu acredito que, muito embora um profissional tenha muita experiência,
existe sim um diagnóstico a ser feito através da biópsia. Eu acredito que todo paciente que apresenta alguma coisa diferente na boca, no pescoço, esse paciente deve procurar um profissional especializado. E aí então ele vai não basear o tratamento dele em hipóteses, porque hipótese é uma condição de porcentagem. Não, nós temos que tratar os nossos pacientes baseados em certeza. Em relação ao tipo histológico, as células, o professor falava do aspecto benigno e maligno das lesões. Gostaria que o professor comentasse, principalmente no aspecto maligno, quais seriam os tipos? Bom, aqui, como você mesmo disse, né, a gente está enfocando o câncer. Para o cirurgião, esse é um aspecto que é muito importante. Na cobertura da boca, o epitélio de cobertura da boca, a língua e a garganta, se originam 90% dos tipos de tumores, que são os carcinomas. Bom, isso é extremamente importante, visto que há uma predileção desse tipo de tumor para que as células migrem para as regiões do pescoço, para os gânglios do pescoço. Os sarcomas, outro tipo de tumor, eles se originam na parte profunda dos tecidos, e esse tipo de tumor, ele é mais raro e tem predileção, as células têm predileção por viajar pela corrente sanguínea, e elas vão poder dar metástases, ou seja, raízes, para o cérebro, para os pulmões, para os ossos, e não é incomum esses pacientes se apresentarem às vezes com um quadro parecido com um derrame, ou tosse com sangue, ou então mesmo fraturas ósseas. Em relação à causa do câncer de boca, falávamos do aspecto genético, história familiar, também dos fatores de risco, álcool, tabagismo. Existe a possibilidade também de um outro agente viral como coadjuvante no aparecimento de alguma lesão maligna no câncer bucal? Sem dúvida. Essa é uma outra causa e, como eu comentei, né, existem duas formas da gente estar adquirindo um tumor, um câncer, é através do aspecto genético ou então do ambiente. Ora, o homem se expõe, existem infecções virais, uma infecção bastante conhecida é a infecção pelo vírus do tipo herpes, mas eu digo que qualquer outro tipo de vírus pode estar, sim, promovendo a produção de tumor, uma vez que as células do nosso organismo, elas são constantemente replicadas, elas são copiadas, e uma vez que esse vírus está presente nessa replicação, pode ocorrer uma cópia de uma célula errada, e aí dá início a uma formação de um tumor. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema câncer de boca, com a presença do professor Hélder Raffu, cirurgião de cabeça e pescoço e também médico do Centro de Oncologia da Santa Casa de Marília. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, discutindo nessa noite câncer de boca, com a presença do Dr. Hélder Raffu, cirurgião de cabeça e pescoço, docente da FAMEMA e médico do Centro de Oncologia de Marília, da Santa Casa de Misericórdia. Professor Hélder, agora qual seria então o tratamento do câncer de boca? Olha, Milton, isso está muito atrelado ao momento em que se faz o diagnóstico. Isso é muito importante, o que a gente já comentou anteriormente, né? Uma vez que um paciente observa que existe alguma alteração na boca dele, dificuldade para engolir, às vezes mudança na voz, é importante que ele não fique no achismo, né? Não fique tentando tratar mediante as fórmulas do vizinho. Isso só vai fazer ele perder tempo e consequentemente, se complicar depois.
Então, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance do tratamento ser curativo. Com certeza. E outra coisa, ver se ele é benigno ou maligno. E isso só é estabelecido mediante a biópsia. Uma vez feito o diagnóstico, esse diagnóstico é precoce, esse paciente muitas vezes vai poder ser tratado com anestesia local e às vezes nem vai haver necessidade de acompanhamento. E só vai existir lucro nessa história aí, né, para todos. Então é um tratamento barato, né, se esse paciente recorrer a uma clínica particular, ou então barato para o Estado, ele é curativo, ele é efetivo. E o que é também muito importante, o aspecto de deformidade, o aspecto estético e funcional, ele vai ter muito pouco prejuízo. Praticamente, existem cirurgias que são feitas e que deixam esse paciente sem nenhum tipo de alteração. Pelo contrário, quando o diagnóstico é tardio, o tratamento pode não ser curativo. Eu gostaria que o professor comentasse com as fotos trazidas agora nesse segundo bloco o tratamento de condições em que o diagnóstico já é feito tardiamente. Bom, é muito importante que se frise isso. Então, esse paciente que perdeu tempo ou por algum motivo demorou para procurar saber o que estava acontecendo com ele, essa história muda completamente. Vai haver necessidade de cirurgias de complexidade grande e esse paciente possivelmente vai apresentar deformidades de cunho funcional, ou seja, dificuldade para falar, às vezes até perda da fala, dificuldade para se alimentar, vai haver também necessidade de tratamento radioterápico, né, que também vão trazer os seus problemas. E como tudo, ele vai ser um tratamento caro. Esse paciente necessita de UTI, longos dias de internação no hospital. E o que é o principal de tudo, em boa parte das vezes, a chance desse paciente ficar curado diminui bastante. Professor, tem alguns casos clínicos, gostaria que, diante dos casos clínicos, fossem comentados os tratamentos oferecidos. Eu trouxe aqui alguns casos, né, para estar mostrando. São casos de pacientes meus que foram até o centro de oncologia e nós pudemos, então, fazer o tratamento dele. Bom, nós temos aqui a foto de um paciente, um senhor de aproximadamente 65 anos de idade, né, e nós podemos observar a presença de uma lesão. Bom, se vocês me permitem que eu vou usar a caneta para poder mostrar, a presença de uma lesão ocupando o céu da boca desse paciente. Né? A gente coloca um abridor para que a gente possa fotografar de forma adequada a língua desse paciente, olha, no lado direito da boca dele, e a presença de uma úlcera. Essa úlcera, essa ferida, trazia muita dor para esse paciente. Ele tinha queixa de sangramento no nariz, um nariz entupido. Bom, procedimento que nós tomamos foi realizar uma biópsia. Esse paciente, é claro, ele se encaixa ainda dentro do que a gente observa em muitos dos pacientes que nos procuram. Ele foi submetido a uma cirurgia bastante traumática. No momento ele se encontra bem, é um período que a gente chama de livre de doença, ou seja, esse paciente se encontra clinicamente bem, ele não tem ainda a presença ou a volta do tumor, ou uma metástase, uma raiz à distância, mas ele ficou um paciente sequelado. Haja visto que para que a gente tire esse tumor com segurança, existe uma margem que a gente tem que retirar em volta desse tumor. Então nós precisamos tirar junto com o tumor a estrutura óssea. E às vezes estrutura óssea, nesse caso aqui, estruturas ósseas da face. Aqui um outro caso, um moço de 42 anos me procurou. E aqui é muito importante, uma coisa que eu me esqueci de falar, muitas vezes os tumores, eles são muito agressivos, eles são cânceres de agressividade grande. E mesmo que pequenos, eles se manifestam com metástase. Então, às vezes é comum os pacientes nos procurarem por presença de metástase. Esse rapaz mesmo, ele não sabia que o tumor estava dentro da boca. Ele veio me procurar porque ele tinha metástase, né, nódulos, não seriam bolas, dos dois lados do pescoço, né,
e aí, mediante o exame físico, a gente conseguiu detectar. Às vezes, para o telespectador, não fica muito clara essa foto, mas só para que a gente possa explicar, esse seria o céu da boca do paciente, e aqui a úvula, o sininho. E então a gente pode ver aqui uma formação tumoral, né? Parece uma amora. Esse paciente foi submetido também a cirurgia e tratamento do pescoço, né? Como a gente comentou aqui já, muitas vezes, quando a gente detecta que existem raízes no pescoço, se faz necessário o tratamento não só do tumor, mas das raízes situadas no pescoço. A respeito aqui um outro caso, um senhor também de uns 65, 70 anos de idade me procurou e a história dele era que essa verruga não se curava. E ele já tinha passado colabiazol, já tinha passado alguns outros tipos de soluções na tentativa de se tratar. Então, quando ele chegou até mim, né, o primeiro procedimento, aqui nós temos a boca aberta do paciente, e a bochecha do lado direito, aqui é o céu da boca, a língua dele. O procedimento foi realizar uma biópsia e confirmou um tipo de tumor, e aí sim, um tipo de tumor possivelmente de causa viral, como a gente já comentou aqui também. Aqui novamente, uma senhora me procurou porque ela tinha dor na língua. Essa senhora não estava emagrecendo, ela não tinha dificuldade para engolir, mas tinha alguma coisa incomodando ela aqui. Então, e mediante o exame físico, a gente olhou, né, a gente pode notar, né, a língua e na parede lateral da língua, né, uma ferida feia. Essa ferida não cicatriza. Quando a gente tem alguma coisa na boca que não se resolve, a gente precisa procurar, né, quem é especializado no assunto para que possa solucionar. Muitas pessoas evitam de procurar o médico com medo do que vai acontecer. Não, mas se tem alguma coisa de alterado, agora o momento é no começo, é onde a gente consegue resultados bons. E aqui, né, só para que a gente possa mostrar, né, um outro exemplo, né, não é tão comum, às vezes os pacientes falam, mas como é que é o câncer? Eu nunca vi. Então, por isso, a gente trouxe aqui algumas fotos, né, de novo, um outro tumor na língua, uma outra ferida, uma senhora que também apresentava bastante dor, né, e foi submetida à cirurgia e hoje se encontra bem. Doutor Helder, quimioterapia e radioterapia seriam condições também que poderiam ser utilizados, né, no tratamento. Há espaço para radioterapia e quimioterapia no câncer de boca? Sem dúvida. Uma vez que se faça um diagnóstico tardio, existem alguns critérios, né, para que a gente empregue a rádio e ou quimioterapia. E uma vez que essa doença, né, que esse câncer já assim, ou seja um tumor que compromete uma estrutura óssea, um tumor muito grande, ou então já tem raízes no pescoço, existe a necessidade e aí se impõe, né, a radioterapia. E a quimioterapia, ela também pode ela pode ser um tratamento também coadjuvante, ou seja, se somar à cirurgia, para que a gente possa conseguir bons resultados. Gostaria que o professor comentasse a semana de detecção de câncer de boca. Como será realizada esta semana, patrocinada pela Secretaria Municipal de Higiene e Saúde? Eu gostaria que o professor Helder comentasse a importância da campanha. Na realidade, essa campanha, ela visa justamente o que a gente comentou aqui, né? Então, qual que seria o melhor tratamento? Seria a prevenção. Então, através dos postos de saúde, esses pacientes podem passar por uma triagem, ou seja, um exame da boca, e então os dentistas, que acredito eu que são os profissionais que mais olham a boca no nosso cenário, eles podem estar triando lesões suspeitas e aí encaminhar para o diagnóstico. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o Dr. Helder para suas considerações finais, agradecimentos finais e o que podemos esperar em relação ao futuro medicina baseada em evidência nesse tema câncer de boca. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui e
tentar da forma mais clara trazer esclarecimento para a população, e que eu acho que não vai fugir disso, né, Milton? Nós temos que procurar a todo momento estabelecer um equilíbrio na forma de viver, na nossa forma de trabalhar, de comer, ter bons hábitos. Acho que é isso. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema câncer de boca com a presença do professor Helder Rafu, cirurgião de cabeça e pescoço, docente da FAMEMA e médico do Centro de Oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe para a nossa produção. Anote aí nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.